Oi. É a professorinha. Graça e paz, povo santo. Amém. Eita, Deus do céu. Louvado seja Deus. É água, né, gente? Tá chovendo, mas faz parte. Deus é bom. Estende tua mão aqui para cá, para nossa pastora. Ela estava lá, né? Porque para poder ela começar. Minha gente, baixa um pouquinho o braço, para só poder. Senão vocês iam cansar. Quando ela vai ministrar, minha gente, às vezes de 7 horas da manhã até quase a hora de dizer vamos Elis, no quarto estudando. Aí eu entro no quarto, ela já saiu, né? Ela saiu faz... A gente estava tomando café da manhã junto. Ela fez, não, eu vou ministrar sobre tal coisa. Eu falei, amém. Eu vou entrar ali. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a fazer as coisas, né? Aí quando eu chego lá e falo assim, e aí, meu amor? Tá terminando. E Deus mudou tudo. Faço glória a Deus, né? Glória a Deus. Amém? Então é bênção. Agora você pode estender a mão para cá. Papai de amor, nós te amamos e agradecemos a vida da nossa pastora aqui, disponível, Senhor Deus, para poder trazer a palavra do céu. No nome de Jesus, Senhor, usa como o Senhor sempre a usa, Papai de amor, e ainda de maneira mais extraordinária ainda, para a glória do teu nome. Ela sendo esse canal de comunicação do céu com a nossa vida, no nome de Jesus. E nós, Papai de amor, temos toda a atenção do mundo para podermos captar, receber, entender, compreender aquilo que o Senhor quer da nossa vida no dia de hoje. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas isso mesmo, quando eu entro, eu digo, olha, não fale nem comigo. Que eu quero escutar o que é que Deus ele vai dizer. Mas amém. Louvado seja Deus por esse tempo. Abrindo parênteses antes da gente começar mesmo na palavra. Quem estava aqui ontem, eu acredito que é a maioria. E foi realmente um momento maravilhoso, né? E eu, quando eu estava agora a gente estava fazendo um momento de dízimos e as ofertas, e aí o papel, né? Ele vai dizer a frase que eu sou parte dessa história. E nosso capítulo de uma nova história começou. Aqui na comunidade Proclama, um novo capítulo, porque nada foi apagado, nada. Pelo contrário, Deus ele está dando continuidade àquilo que Deus ele escreveu para essa igreja, para as nossas vidas. E aí o pastor ele falando ontem, né, de nós além dessas 4 paredes. Eu me lembro que no último evento que teve o Equibalo, que foi lá em Paulista, eu agradeci a Deus. E ao mesmo tempo eu disse, meu Deus, era para a nossa igreja na sua totalidade estar vivendo esse tempo fora das 4 paredes. E aí eu me alegrei, mas mesmo assim eu me alegrei. Eu disse, Senhor, eu sou muito grata a Deus por estar fazendo história da comunidade Proclamar e para aquilo que ela foi chamado, que é além das 4 paredes, né? E a gente precisa realmente se fortalecer nisso, da gente ir além, da gente pensar e agir além dessas 4 paredes, porque como é proposto, como Deus ele declarou, ele vai dar exatamente aquilo que a gente quer, quando a gente buscar aqueles que ninguém quer. Então vamos realmente arregaçar as nossas mangas e vamos trabalhar para o resgate desses tantos. E o nome do Senhor, como o seu Rafael leu aqui no início, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, nós vamos hoje, nosso tema hoje, eu trouxe um pouquinho, ainda falando sobre cura e libertação, né? Eu até, inclusive, eu tinha dito a Adriano que na semana passada, eu disse, meu filho, eu vou ministrar. Aí ele disse, não, é Signe que vai. E acabou que não, ele ministrou outra coisa, eu nem me lembro mais o que foi, que minha cabeça está uma coisa séria. Mas eu disse, eu vou ministrar exatamente nesse tema ainda, falando sobre cura e libertação. E aí a nossa referência da palavra hoje é em Jeremias 6. Você abre, já fica de pé. A gente vai ler a partir do versículo 13. Eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem ela falou muito comigo, principalmente no meu tratamento de cura. Essa palavra em Jeremias 6, 13, a gente vai ler os 13 e o 14, depois a gente vai pular para o 16. Mexeu muito comigo quando eu li, né, há anos atrás, quando eu estava no meu processo de cura. E eu creio que Deus ele quer trazer algo, né, a respeito dessa cura.
nele para nós. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra diz o seguinte, no versículo 13: desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Pula lá para o 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Papai de amor, nós te amamos, nós agradecemos ao Senhor por tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos aqui, Senhor Deus, de juntos buscarmos o Senhor em espírito e em verdade, buscarmos o Senhor na sua verdade, Pai querido. Que essa palavra, Senhor Deus, ela semeie, ela frutifique, ela multiplique, Senhor Deus, e sejamos nós curados por essa palavra, Senhor Deus, e sejamos aqueles que levarão a cura também às pessoas, Senhor Deus, em teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, poder sentar. E aí essa mensagem, a gente vai focar bastante nesse versículo 14, né? E a mensagem, o tema dessa mensagem é anestesia ou cura? O que é que você tem buscado? Você tem buscado passar por um processo superficial anestésico? Ou você tem buscado o processo doloroso, mas vital da cura? Aleluia! Mas antes da gente entrar, a gente vai fazer só um passeio, a gente conhecer um pouco. Eu acredito que nós somos crentes, já lemos a Bíblia várias vezes, para a glória de Deus. Mas Jeremias, ele foi um profeta, né? Esse livro, ele foi um profeta chamado, vamos dizer assim, que ele foi um improvável, mas chamado para uma grande obra. Olha para a minha vida e para a tua. Improváveis, chamados para uma grande obra. Mensageiro, ele foi um jovem mensageiro da justiça e da graça de Deus. E aí o livro, ele vai começar, se a gente for lá ler do versículo 1, depois você lê. Se a gente for ver lá do capítulo 1, do versículo 1 do versículo 10, o livro ele começa com Deus chamando Jeremias e para ser profeta de Israel, mas não somente para Israel, mas para as nações. Também em suas palavras, as palavras de Jeremias, dentro desse lugar de justiça e desse lugar da graça de Deus, ele vem para trazer uma mensagem muito forte. Ele está ali arrancando, ele está ali derrubando, mas ao mesmo tempo ele está plantando e construindo. Ele está chamando o povo a viver um novo tempo, sair desse lugar de pecado, sair desse lugar. O povo nesse tempo voltou as costas para Deus, se agarrou à idolatria. Um tempo ia adorar o Senhor, daqui a pouco vou lá adorar Baal. Então assim, o povo ele estava inconstante na sua fé. E aí Deus ele usou Jeremias para vir com o julgamento. E a gente vai ver mais ou menos até o capítulo 25, esses avisos de Jeremias. E aí vem a parte dizendo assim, não, agora vai se cumprir. E aí, né, Judá, no caso nesse tempo, Judá e Jerusalém estavam ali, que é o povo de Deus, estavam nessa batalha, né? E aí Deus ele disse, não, Jeremias, você vai em meu nome e vai dizer ao povo que se eles não se voltarem para os meus caminhos, se eles não voltarem a me adorar, vai tudo para o exílio. Vão-se embora para a Babilônia. E aí o texto ele vai dizer os inimigos do norte, que são exatamente a Babilônia. E aí depois vocês leem depois, em nome de Jesus, né? Amém? Mas voltando para o versículo 14, só foi um contexto para a gente entender esse chamado de Jeremias e entender como é que esse livro aqui também, ele vai caminhando nesse processo de cura, de arrependimento, de Deus ali apresentando a sua graça, né? Deus ali disponível em perdoar o seu povo e o povo voltar para os caminhos dele. Mas no versículo 14, como eu disse a vocês, no capítulo 6,
Nós não temos aqui somente uma denúncia contra os profetas, os homens considerados, entre aspas, homens ali levantados por Deus, líderes religiosos naquele tempo. Deus, ele estava ali arretado com esse povo. Deus, ele estava assim, no meu povo está se levantando, está enganando o meu povo. E o meu povo está escondendo as feridas que eu sei que existem. E aí ele vai dizer assim no versículo 14, eles tratam o meu povo aqui, ele está falando exatamente desses sacerdotes, desses líderes religiosos que estavam cegos também nesse tempo. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. E eles dizem paz, paz, quando não há paz alguma. E aí eu quero chamar a atenção para esse lugar realmente que nós queremos viver. Nós queremos viver uma vida em anestesia ou nós queremos viver uma vida de cura? A reflexão de hoje é: você tem buscado cura ou anestesia? O que é que a anestesia ela causa? A anestesia ela silencia a nossa dor. Ela vai nos, eu vou dizer assim mesmo, é que nem um bichinho, ela vai nos comendo aos poucos. Ela vai nos matando aos poucos, mas não nos oferece paz. Já o processo de cura, que é intenso e que é doloroso, ela vai haver um desgaste, vai haver, porque coisas precisam ser expelidas. A gente já sabe disso. Amém? Porém, um processo de descanso, alívio e paz é certo. Aleluia! E Deus, ele quer nos confrontar para que esse processo de cura, para que haja esse processo de cura, é necessário o confronto com a verdade. Não há como haver cura, e é isso que Deus está dizendo aqui, quando ele diz assim: ei, meu povo, a versão que eu tenho da Bíblia vai dizer: ei, meu povo está ali se acabando, meu povo está ali, estou vendo que meu povo está doente, mas eles negam em me chamar para curar-se, para que haja cura. E aí, se a gente for pensar nessas dores e querer correr dessas dores, a gente pensa em Jesus. Jesus, ele não disse a mim e a você que não teria dores, que não teria sofrimento, que não teria dificuldades. Ele não prometeu uma vida sem sofrimentos. Ele prometeu uma vida segura com ele. Quando a gente lê, vamos ler lá João 16, 33. João 16, 33. Aleluia. João 16, 33. Esse versículo a gente conhece demais. Mas Deus me chamou a atenção para algo nesse versículo. Amém? João 16, 33. Glória a Deus. E aí Deus aqui, Jesus ele está falando aqui, está revelando, os discípulos aqui acordam para entender a verdade do que vai acontecer com Jesus, né? Então, ao mesmo tempo, tristeza, vai haver tristeza para os discípulos, mas essa tristeza ela é transformada em alegria. E aí Jesus ele vai dizer no versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Jesus ele não está prometendo uma vida sem situações adversas, mas Deus ele pode trazer no caos paz a nós. O caos. E aí a gente vai lá para Jeremias 29, só eu lembrando agora que eu estava fazendo a leitura. O povo de Deus ele foi para a Babilônia. Mas eles foram conduzidos por Deus para esse lugar. Ele disse: vocês vão para a Babilônia. O exílio ele durou 70 anos. Então eles foram para esse lugar de dor, mas não foram para serem destruídos, não. Eles foram para serem acordados. E às vezes a dor faz isso com a gente. Às vezes a dor que não é para destruir, a dor não é para destruir ninguém.
A gente vê na palavra que a Bíblia vai dizer que Deus ele não vai nos tentar mais do que as nossas forças. Deus ele não vai dar algo para nos destruir, porque ele não seria pai. Deus ele vai dar algo para nos inspirar a um crescimento sobrenatural e extraordinário. A dor não é para nos matar, mas para revelar quem nós somos verdadeiramente em Jesus. A quem você está recorrendo nos momentos de dores? A quem nós temos recorrido? Aleluia! E aí dentro, voltando para esse versículo, no mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! E o que é que a gente precisa observar nesse texto? Esse texto não termina com aflição. Esse texto termina com vitória. Não termina. Ele diz assim, olha, persevere, continue, tenha coragem, porque no fim você vai experimentar superação. Foi isso que aconteceu com Jesus. No fim das dores, Jesus ele passou por dores físicas, amém? Dores intensas que eu e você não conseguiríamos. Jesus já sabia o final e nós já sabemos o nosso. Se nós entregarmos tudo que precisamos entregar ao Senhor. Sabe por quê? Porque assim como o povo de Deus, o povo lá de Judá, o povo de Jerusalém estava escondendo de Deus, nós também fazemos isso hoje. O câncer espiritual que nós carregamos hoje é o esconderijo de nossas feridas. Misericórdia. É o esconderijo das nossas dores, aquilo que precisa ser revelado, nós escondemos de Deus. Eu não estou vendo não, mas de nada se esconde-se de Deus. E aí eu estava comentando com o Adriano, eu fiz, meu filho, antes de trazer essa palavra, eu estava assim, meu filho, não faz sentido. Foi quando exatamente no processo que a gente estava falando sobre cura aqui, eu fiz, não faz sentido. Ele fez o quê? Não faz sentido. Eu fiz assim, por que a gente nega ser curado? A gente aceita Jesus, mas nega ser curado por Ele. Que vida é essa? Aí ele olhou para mim, eu fiz assim, meu filho, a gente nega as dores, achando que cristianismo é só eu botei o pé. Não, gente, tem uma construção a ser feita. Porque eu nego a Jesus aquilo que eu preciso ser fonte fonte de vida para o meu crescimento. Jesus ele vai dizer que entregou a nós uma vida abundante, mas não há abundância com esconderijo. E às vezes a gente vive uma vida, como a pastora muitas vezes já pregou aqui, tantos outros chegaram aqui para pregar, uma vida que é, meu Deus, eu nunca estou bem. Eu nunca estou bem, sempre é, eu estou na luta, é guerra, é. Eu disse, meu Deus, em quando é que isso vai terminar? Se nós estamos no Senhor. E se a gente for perceber, se a gente for pensar, quem olha de fora vai dizer, eu não quero ser crente de maneira nenhuma, ser crente para viver desse jeito. E começa por nós, porque o que é que nós estamos entregando a Deus, ou melhor, o que nós temos buscado de Deus. Nós só temos buscado, Senhor, fazer festa em momentos de alegria? Ou nós podemos tornar o nosso processo de cura um momento de festa, porque Deus ele está transformando a minha dor em alegria. Aleluia. Então, o texto ele termina, e Deus me fez ver isso. O texto não termina com aflição. O texto termina com vitória. Ele só diz assim, você vai ser um tiquinho difícil. Vai ser difícil, mas continue, bom ânimo. Porque é superável. Eu estando com você é superável. Aleluia. E aí a gente escolhe como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai conduzir, ou melhor, deixar Deus conduzir. Porque a nossa vida só termina quando nós escolhemos desistir dela. A nossa vida só termina quando a gente diz não. Mas, Senhor, se a gente dissesse assim, Senhor, eu não sei, eu não sei como curar, faz. O povo poderia ter dito isso. Está difícil, Senhor, eu não estou aguentando, as minhas forças não cabem em mim. Não cabe em mim essa dor. Então faz, Senhor Deus, cura-me.
Mas a gente desiste quando a vitória já foi nos entregue. Aí a gente só fala de vitória quando é material. Mas aquele peso, aquela situação que eu passei, aquele trauma que foi curado, eu não testemunho isso. Mas isso era para ser testemunhado, porque a vida dos discípulos, eles testemunharam aquilo que Deus ele fez com eles, não que eles receberam no material. Eles receberam a cura de caráter, o aperfeiçoamento de fé. Eles diziam, eu era assim como Paulo disse, eu era perseguidor. Que grande testemunho Paulo entregou. Eu era, mas hoje eu não sou. Porque Deus ele me curou do homem que eu era. E isso foi fonte de impulso para a propagação do evangelho de Jesus através da vida de Paulo. Ei, tu não era o perseguidor? Ei, tu não era o abusador? Ei, tu não era o mentiroso? Ei, tu não era. E glória a Deus que eu era, porque hoje eu sou nele. Então, o que é que nós estamos apresentando a Jesus nos momentos de dores? Será que nós estamos barganhando, Senhor? Se o Senhor... Eu não sei, gente, é para a gente pensar. Senhor, eu quero só... Espera um pouquinho, viu, Jesus, que eu não quero agora não. Espera aí. A gente está pecando, gente. A gente está pecando. A gente está limitando o poder que Deus ele tem para fazer. E a gente falou de autoridade. Você não tem autoridade nem para dizer, Deus cura-me. Eu tenho autoridade para sair daqui para fazer o quê? A autoridade ela não começa quando eu expulso os demônios, não. Mas quando eu sou transformado por Jesus. Aí começa a autoridade. Quando eu digo assim, Deus, eu não quero mais isso. Senhor Deus, eu não aceito viver desse jeito. Eu não quero uma vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não só quero dor. Eu quero a alegria da tua presença, Jesus. Se foi o Senhor que me fez, porque o Senhor disse que me fez. E o Senhor disse que me ama. Então, me ajuda a vomitar toda essa dor. Porque eu não aguento mais viver assim. E Jesus ele nos trouxe. E que pena. Que pena e glória a Deus. Porque Deus ele sabe quem precisava. Então, a gente precisa atacar a nossa dor com a exposição dela ao Senhor. O melhor ataque à nossa dor é expondo a Deus o que nós estamos passando. Por mais que, ele está dizendo aqui, o povo não me buscou. E a gente está na igreja, a gente está na presença de Deus, eu não vou falar de quatro paredes. Mas a gente está num lugar que tem conhecimento, mas esse conhecimento está sendo usado para quem? Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa. E aí ela disse, eu quero muito ajudar fulano, eu quero ajudar a minha família. Aí eu disse, e quem é que vai ajudar você? Você quer ajudar e você não está deixando Deus ajudar? Não vai acontecer. Você vai se frustrar, você vai adoecer. E aí vai ser mais um trauma. Você vai querer sair da igreja. Você vai culpar Deus. Mas você não está fazendo a sua parte. Que é buscar aquele que pode fazer todas as coisas. Se preocupe em curar-se. Se preocupe em buscar Deus. Para Deus curar você. E é isso que a gente precisa fazer. A gente enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto homem, enquanto pai, a gente vai buscar cura em todos os lugares, menos no lugar da fonte de vida. Menos no lugar da fonte de vida. E a gente precisa acordar para isso. Então, o melhor ataque à nossa dor é a exposição dessa dor a Deus. Amém? Então, dores espirituais, elas têm se tornado esse câncer silencioso. O pior é que a gente sabe que está lá. O câncer normal a gente não sabe. Precisa ser alguma coisa ativada no nosso corpo. Mas o câncer espiritual, o câncer é essa dor que está lá. A gente sabe que está. A
A gente só tem vergonha de expor. Mas Deus sabe. Misericórdia, né? Então, esse esconderijo de feridas que as pessoas têm medo de apresentar a Deus, elas têm medo de apresentar a Deus quem elas realmente são. Elas não estão preocupadas no que Deus ele pode se tornar essas pessoas. Elas só estão preocupadas, dizendo assim, que nem Adão. Lembra de Adão? Pecou, aí ele foi fazer o quê? Se esconder. Eu vou me esconder, eu fiz besteira. Se escondeu ele e Eva, mas Deus já sabia. E a consequência disso foi a morte física. Você vai trabalhar, você vai suar, para você ter. Mulher, você vai ter dores. Jesus, acuda-nos. Você vai ter dores. Você vai ter dores, pastora? E os homens, você vai suar, você vai. Perdemos o prazer da conversa com Deus. Deus, vem cá. Vou fazer um cafezinho para o senhor. Vem cá, senta aqui que a gente vai conversar. Toda tarde ele estava ali. Mas hoje isso foi rompido, aleluia. E hoje nós temos a constância da presença de Deus. Mas será que a gente está chamando Deus para tomar um cafezinho? Aí está chamando Deus, que não é mais à tarde não, é o tempo todo. Quer dizer, Deus, vou tomar banho, vem cá, Jesus. Vou lavar os pratos, vem cá, Jesus. Vou na padaria, Jesus, vem cá. Se essa reconciliação, se essa volta para o coração de Deus já foi feita, o que é que a gente está esperando para não expor aquilo que verdadeiramente está doendo? Gente, eu tinha essa dificuldade. Eu estava conversando com o Leide agora há pouco. Eu fiz assim, Leide, eu não tenho mais dificuldade assim de dizer o que eu estou sentindo. Eu não tenho mais dificuldade de expressar o que eu estou sentindo. Porque a cura faz isso, né, pastora? A cura, ela traz esse tratamento. Não tenho vergonha de chorar, não tenho vergonha de dizer, eu estou passando por isso. Eu não tenho, porque quanto mais eu exponho, mais eu cresço. Porque a exposição, ela me leva a um lugar de crescimento. Se me leva a cura, ela vai me levar para um outro nível. Aleluia! Mas quando isso é escondido, é rompido algo que Deus ele queria abrir aqui. Que Deus ele queria fazer aqui. Então, em nome de Jesus, se nós estamos nesse lugar, no nome de Jesus, nós vamos sair hoje. Amém? A proposta de Deus é a cura para uma vida de paz, não para o julgamento. Aí, às vezes, a gente esquece. Não vou confessar nada a isso, não vou confessar nada. E, às vezes, não é uma pessoa, não, é a Deus mesmo, minha gente. Eu não estou falando de chegar para... A gente vai chegar nesse ponto de chegar para uma pessoa. Mas, às vezes, Deus, a gente sabe que Deus, ele está vendo. Mas, às vezes, a gente não tem coragem de declarar, como Adão e Eva fizeram. Eles se esconderam porque... Mas Deus sabia, perguntou, e eles disseram, eles confessaram ali. Foi a serpente, foi a mulher, foi... E ainda culparam os outros pela sua dor. Não faça isso em nome de Jesus. Ninguém tem culpa da sua dor. Mas você tem a responsabilidade de entregá-la a Deus. Amém? Nós temos essa responsabilidade. Ou melhor, esse seria o caminho correto. E aí, Deus ele não está ali. A proposta dele não é julgar a gente, não. É trazer paz, é dizer assim, você tem um lugar. Você pode contar comigo. Porque eu estou aqui para trazer cura para a sua vida. Agora, o problema da gente, o que é mais perigoso, o que é pior, é porque esse lugar de dores, esse lugar de impedimento, esse lugar de não apresentação, da exposição das nossas dores ao Senhor, é porque nós queremos preservar uma reputação. E a gente que faz
os estudos, a gente sabe que aqui nada vale mais a nossa reputação. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está entregue ao que o Senhor quer fazer. Pelo menos é isso que a gente trata aqui, amém? Então, não tem algo pior e silencioso do que a nossa cura ser impedida pela reputação que nós vamos apresentar. Misericórdia. E nós vamos falar de um cara, a gente já conhece isso, conhece essa passagem. Lá em 2 Reis, o livro, vamos abrir lá. Lá em 2 Reis a gente vai falar sobre Naamã. 2 Reis, capítulo 5, capítulo 1. 2 Reis 5. Espera aí, 5, 2 Reis 5, do 1, a gente vai ler do 1 ao 14. Meu Deus, não estou enxergando não. Do 1 ao 12 mesmo. 1 ao 12. Não, 1 ao 13. Amém? 2 Reis 5, eu vou acender aqui. Glória a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O senhor da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou lhe enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para me desentender comigo, para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhes dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão sua pele, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Amém?
E aí, Deus ele me trouxe 3 lições. Vou desligar aqui a luz. Deus ele me deu 3 lições a respeito dessa postura de Neemias em relação à cura das suas dores. A primeira lição foi que o pedido de ajuda é parte do nosso processo de cura. No versículo que a gente leu, no versículo 3, ele vai dizer assim: um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí eu volto ao que a gente tinha discutido desde o início. Se eu não expor o que tem me causado dor, não há condições de ter cura. Não tem condições. Assim como Deus ele disse, haja, para que as coisas existissem, é necessário que a gente exponha, que a gente fale, para que o tratamento de Deus ele aconteça na sua efetividade. Então, aconteceu comigo. Eu tenho uma pastora Érica, que é a minha discipuladora, que é a pessoa que eu vomito as minhas dores, as minhas situações. E a gente precisa de alguém para a gente falar e para a gente trazer para a gente esse ambiente de paz que a palavra de Deus propõe. E a gente entende que não há crescimento se não há cura. Não há crescimento. A gente viu ontem aqui o pastor falando que Deus ele não vai dar uma coisa, Deus vai dar grandes coisas a quem está disposto e é disponível. E não só falo de ir, não, mas se dispor a entregar-se ao Senhor. Porque quando a gente expõe ao Senhor as nossas dores, a gente está entregando, não é um pedaço de nós, não. A gente está entregando a Deus, a nossa vida a Deus para que Deus ele cuide. Então, é necessário, não adianta. Não adianta. E várias pessoas já chegaram aqui, inclusive de outras igrejas, chegaram assim, pastor, eu disse, olha, procure seu pastor. Eu quero conversar. E eu vou dizer glória a Deus por essa casa. Glória a Deus, pastora. Porque pessoas querem falar. Veja, a pior coisa é você querer e não ter. Pessoas querendo falar, simplesmente dizer, está acontecendo isso, isso e isso. E eu disse, eu não posso aconselhar enquanto pastora. Enquanto irmã em Cristo, eu posso sentar, posso conversar. Mas enquanto é uma questão de ética e cobertura espiritual. É a gente entender que não é meu quadrado. Mas a importância de a gente falar para que haja cura. Tiago ele vai dizer isso. Tiago ele vai dizer que para que haja cura, eu preciso confessar, eu preciso falar. E aqui, Naamã, ele foi conduzido a esse lugar de cura que começou no falar. A cura de Naamã começou no falar. A cura física dele começou no falar. Então, a primeira lição hoje, procurem um homem e uma mulher de Deus, porque a referência foi um homem, não foi qualquer pessoa. Sabe por quê, minha gente? Porque palavras para massagear o nosso ego, já tem demais. Mas Naamã precisava ser confrontado. Aleluia. E é a nossa segunda lição. Deus não nos dará o tratamento que nós queremos, mas o tratamento que nós precisamos. Naamã estava ensinando a Deus como tratar, como ele deveria ser tratado. E aí ele vai dizer assim, Eliseu, meu Deus do céu, Jesus. Quando Eliseu, vou ligar de novo. Eu não estou. Estou não, minha gente. Mas vai acabar isso, em nome de Jesus. Ele vai dizer assim, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão,
Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé, ensinando a Deus a trabalhar. A gente faz isso, ensinando a Deus como Deus ele deve fazer. Mas Deus ele trabalha além das nossas feridas físicas. Porque Deus ele não estava ali somente para tratar a ferida exposta fisicamente de Naamã, não. Deus ele tem algo mais profundo a fazer. E aí a gente vê que nesse momento de cura, aleluia, Deus ele vai expelindo cada vez mais coisas que precisam ser saradas em nós. A gente vai com um processo, a gente vai com um diagnóstico. Mas Deus ele sabe que tem muito mais para ser tirado dali. Aquilo ali só é a ponta do iceberg, mas Deus ele quer ir mais profundo e arrancar a raiz da dor. E aí Naamã aqui, com seu orgulho, com sua presunção, mas ele poderia trabalhar desse jeito, ele poderia fazer de tal jeito. E aí Deus diz assim: não é do seu jeito, Naamã, é do meu jeito. Aleluia. Então, para as dores reais, Deus nos oferece tratamentos profundos. Era mais profundo, mas Naamã não entendia isso. Naamã, por sua reputação, e ele disse: eu nesse rio aí, nesse lugar, nessa igreja, com esse povo, eu vou falar nada com Cecília, vou nada. Cecília, vou não. Vou não. Cecília não tem nada para mim dizer não. Cecília não tem nada para mim entregar não. Aí Deus diz assim: não é do seu jeito, Elis. É do meu jeito. É do jeito que eu quero. Eu tenho exatamente o tratamento para você na vida de Cecília. Porque eu estou nela. Há uma unção nessa mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Naamã tentou ensinar a Deus como ele deveria ser curado. Mas não sabia ele que Deus vê além das nossas feridas físicas. E aí Deus ele falou comigo assim: precisamos parar de maquiar as nossas feridas espirituais com curativos de pano. Precisamos parar de... Vou passar aqui uma maquiagemzinha. Passar aqui nesse ferimentozinho. Ah, esse ferimentozinho, seu Rafael. Oxe, isso é besteira. Preciso dizer ao pastor Adriano não. Preciso falar nada ao pastor Adriano. Está tudo resolvido. E sabe quando é que a gente nega a cura? Oxe, eu vou dizer isso nada? Oxe, eu vou dizer que eu fui abusada nada, menino? Vou dizer isso não. Vou não. Ah, isso é coisinha pequena. São as palavras que saem de nós. Ah, isso é coisinha pequena. Isso é besteira. Não, isso aí eu consigo resolver. Não é? Eu sei, gente. Eu passei por isso. E estou no processo de cura, amém? Porque nós continuamos no processo de cura. Amém? Nós continuamos, nós vigiamos para não voltar para a lama lá do lugar que a gente estava na escuridão. Nós continuamos a caminhar na luz, com as nossas lamparinas acesas, para a gente não voltar para o lugar com o azeite transbordando, aleluia, para a gente não voltar para o lugar de escuridão. Amém? Então, vamos parar de maquiar as nossas feridas espirituais com curativos de pano. Porque Deus tem proposta de cura eterna. Aleluia. Terceira e última lição. Pessoas preocupadas com sua reputação podem alterar negativamente o seu processo de cura e impedir o seu crescimento. Naamã estava preocupado. Ele está dizendo aqui, ó, que ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Ele estava preocupado com o que as pessoas iam dizer.
Ele usava, não entrei em detalhes, mas enquanto capitão, certamente ele usava uma, como é que se diz aquele nome daquele negócio? Uma armadura, né? Certamente ele usava uma armadura. E aquilo ali escondia. As pessoas viam Naamã como Naamã se apresentava, não como Naamã era verdadeiramente. Naamã era firidento. Naamã era uma pessoa que... Outra coisa muito importante, que não está aqui, mas eu vou trazer, que Deus me trouxe agora. Não diga, não tenho tempo para isso não. Depois eu vou procurar um psicólogo. Depois eu vou procurar fulano. Não, fulano está muito ocupado. Fulano está muito ocupado, eu não vou procurar não. A gente colocando o nosso crescimento, a nossa vida espiritual em segundo plano. Porque as nossas demandas... E quando a gente vê, vai crescendo assim, ó. Não, eu não vou não, hoje não, eu não vou não. Marquei com a pastora Érica, não vou não. Não vou não, pode esperar, a minha dor, ela pode esperar. Que a pastora Érica é muito ocupada. Cuidado, isso mata, é silencioso. Então, no nome de Jesus, a palavra, ela penetra no lugar mais íntimo do nosso ser. Está escrito em Hebreus 4:12. Mas ela só floresce quando eu declaro e me prostro diante da intervenção de Deus. E aí eu comecei perguntando assim a vocês: o que você tem buscado? Cura ou anestesia? E eu termino perguntando: o que você decide viver hoje? Você decide começando pela busca da cura? Ou você vai viver de anestesia? Vou ali na farmácia, anestesia. Não, hoje eu acordei, hoje eu estou bem. Não é assim que Deus ele olha para a gente quando Ele entregou a sua vida. Jesus passou por aquele momento de dor, por aquelas coisas. E eu nem imagino o que passou na cabeça de Jesus, eu nem imagino. Eu nem imagino. A Bíblia ela conta um pedaço, que foi muitas dores, que Ele não queria aquilo. E Ele não perguntou a mim e a você se precisava ir, não. Ele simplesmente decidiu, por amor ao Pai, se colocar nesse lugar. Porque Ele entendeu que aquela dor era momentânea. Que aquela dor passaria. Se Ele fizesse a vontade do Pai. Se Ele realmente se prostrasse, se entregasse. Se Ele realmente se entregasse ali ao Senhor. Haveria uma cura eterna. E o alívio veio. E um descanso, um lugar seguro. Aleluia. E aconteceu aquilo que Deus ele tinha planejado para Jesus. Eu e você vai decidir hoje se o plano de Deus vai ser trazido à existência através da minha vida e da sua vida. Nós decidimos como nós queremos viver. Se eu vou continuar vivendo nesse lugar anestésico, que eu peco, que eu faço e Deus ele me perdoa, vai morrer. Vai viver de anestesias e um dia o corpo ele não aguenta. A dor é passageira, minha gente, porque a gente sabe para onde a gente vai. A dor é passageira, a gente sabe para onde a gente vai. Jesus, ele morreu sabendo para onde ele ia. E não é diferente comigo com você. A diferença é que a gente teima. Grande diferença, não é não? A gente teima. A gente insiste em negar o que está visível aos olhos de Deus. Porque quando Deus diz assim, Cecília, tu não está bem não. A pastora Elise diz assim, Cecília, está bem? Cecília, te orienta. É amor e cuidado de Deus. Ele dizendo assim, você não nasceu, eu não projetei. Você é a unção que está sobre a sua vida. Não é para você passar por isso, não. Não é para você estar desse jeito. Você passa, mas não para estar. Dores são curáveis e suportáveis. Amém? Glória a Deus.